Pessoal, conforme combinado aí, vou resolver a questão aqui para vocês. Em um grupo de pessoas, há quem fale apenas inglês e francês, há quem fale apenas francês e espanhol, e há quem fale apenas espanhol e inglês. Não há quem fale as três línguas. Então, quando ele fala aqui que não há quem fale as três línguas, ó, a gente está falando que essa interseção aqui é zero. Interseção das três línguas. 20 das pessoas que falam inglês, 8 falam apenas inglês. Então, aqui, ó, só inglês aqui, só inglês, é igual a 8. Só que a gente tem o seguinte, aqueles que falam inglês e francês e aqueles que falam inglês e espanhol. Totalizando esse 8, mais esse inglês e francês, mais esse inglês e espanhol, tem que dar 20. Então, eu posso tirar uma conclusão que o inglês e francês mais o inglês e o inglês e espanhol tem que ser igual a 12. Por quê? Porque eu tenho 20 no total. Se é 20 menos 8, é igual a 12. Continuando, ele fala o seguinte, das 19 pessoas que falam francês, 6 delas falam apenas francês. Então, aqui, ó, só francês, eu tenho 6. O que me gera dizer que, se eu somasse todo mundo aqui, o inglês com francês, só francês, né, que seria só francês, mais o francês com espanhol, tem que dar igual a 19. Então, eu posso concluir também que o inglês com francês mais o francês com espanhol é igual a 13. Por que igual a 13? Justamente porque se eu tirar 19 aqui, pegar 19 menos esse 6 é igual a 13. Outra coisa que ele me fala é o seguinte: são 32 pessoas que falam espanhol. Se são 32 pessoas que falam espanhol, então eu vou ter a seguinte situação, ó, se eu somar o inglês com o espanhol, mais o francês com o espanhol, mais o só espanhol, isso tudo dá igual a 32. Agora a gente vai ver o que ele quer. Ele fala o seguinte: com essas informações, a diferença entre o número daqueles que não falam francês. Quem que não fala francês? Vamos ver quem não fala francês. Quem não fala francês é esse aqui, ó. Esses camaradas aqui, ó, nenhum deles falam francês. Então, é esses dois aqui, ó. Esse que tá pintadinho de amarelo aqui, ninguém fala francês. Ele fala só inglês, ou fala inglês e espanhol, e fala só espanhol, né? Mas nenhum deles falam francês aqui. Então, seria 8 mais inglês e espanhol, mais só espanhol. Aí ele está pedindo a diferença, menos a diferença daqueles que não falam espanhol. Quem que não fala espanhol? Se você parar para pensar, quem não fala espanhol vai ser justamente esses camaradas aqui, ó. Não fala espanhol. Então, esses camaradas aqui, ó, ninguém aqui fala espanhol, né, não? Então, aqui, todos esses camaradas aqui que tá pintado de verde são os que não falam espanhol. Ele fala só inglês, ele fala inglês e francês e fala só francês. Então, seria 8 mais o inglês e francês, mais os 6 aqui. Todos esses camaradas não falam espanhol. Então, eu tenho, ó, 8 mais inglês e espanhol, mais só espanhol, menos com mais dá menos, menos 8, menos inglês e francês, menos 6. Posso cortar esse 8 com esse 8 aqui, me sobrou inglês e espanhol, mais só espanhol, menos inglês e francês, menos 6. Então, eu tenho esse inglês e espanhol, ó, vou repetir ele, inglês e espanhol. Esse só espanhol, eu tenho ele aqui, ó, só espanhol. Só espanhol é igual a 32 menos o inglês e espanhol, menos o francês e espanhol.
Então, posso substituir esse valor lá. Então, vai ficar mais 32, menos inglês e espanhol, menos francês e espanhol, menos inglês e francês, menos 6. Então, aqui, o que eu tenho? Ó, inglês, esse aqui eu posso cortar com esse aqui. Me sobrou mais 32, menos esse francês e espanhol. Eu tenho ele aqui com relação ao francês e espanhol. O que seria o francês e espanhol? Francês e espanhol é igual a 13 menos esse inglês e francês, menos inglês e francês. Então, vou substituir ele aqui, ó, menos com 13 menos inglês e francês, menos inglês e francês, menos 6. Então, eu fico com mais 32, menos 13, mais inglês e francês, menos inglês e francês, menos 6. Posso cancelar esse inglês e francês, o que que eu tenho? 32 menos 19 aí, ó. 13, menos 13 com menos 6 dá menos 19. Menos 19. Agora, 32 menos 19 é igual a 13. Então, alternativa letra B aqui, ó. Beleza? Então, fica a questão aí. Valeu, até a próxima aí.